dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 11 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar da última cartada da BlackBerry no mercado de smartphones, mais um bug do iOS devolvendo o Night Shift e o modo de economia de bateria ativados ao mesmo tempo, atualização do App Translator da Microsoft para Android e para iOS, bug do iMessage, Apple contra o FBI, projeto de lei anti-criptografia criando polêmica nos Estados Unidos, serviço de compartilhamento de carros da BMW, 900 mil pessoas vendo uma melancia explodir pela internet e o Yahoo aumentando o prazo limite para os interessados fazerem propostas para comprar a companhia. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Yahoo, que adiou em uma semana o prazo máximo para que os interessados em comprarem os negócios online da companhia enviem as suas propostas. Como eu comentei aqui na semana passada, hoje seria o prazo para todos os interessados enviarem as propostas de compra para o Yahoo decidir qual que é a melhor oferta, mas de acordo com a Kara Swisher lá do Recode, esse prazo foi adiado para o dia 18 de abril e existem diversas parcerias entre empresas interessadas em comprar o Yahoo sendo combinadas em segredo na tentativa de conseguir fazer a melhor oferta. A Kara Swisher disse que o Yahoo também vem fazendo a parte dele, tentando agitar o mercado e deixar todo mundo inseguro para ver se consegue receber umas ofertas mais elevadas, e ela também aproveitou para confirmar o rumor de que o Google é um dos interessados em comprar a empresa. Outras grandes companhias que estão interessadas no Yahoo são a SoftBank, a AT&T e a Verizon. Agora eu vou falar sobre o BuzzFeed, que na sexta-feira deixou o Facebook feliz da vida e usou o Facebook Live para transmitir o vídeo de uma melancia sendo abraçada por dezenas e mais dezenas de elásticos até ela explodir. A transmissão, que durou uns 45 minutos e mostrou que foram necessários mais ou menos uns 680 elásticos para explodir a melancia, chegou a ser acompanhada por 900 mil pessoas num dado momento e bateu com folga todos os recordes de uma transmissão ao vivo em apps ou serviços desse tipo. Esse assunto foi bastante comentado na sexta-feira, o vídeo apareceu em tudo quanto foi lugar, mas caso você ainda não tenha visto a melancia do BuzzFeed explodir, tem um link para o vídeo aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar sobre a BMW, que lançou em caráter experimental lá em Seattle, nos Estados Unidos, um serviço de carros compartilhados chamado Rich Now, que usa Mini Coopers, carros i3S e sedãs da série 3 como espécie de carros de aluguel por curtos períodos para as pessoas poderem se movimentar pela cidade. Esse não é um serviço novo, existem serviços parecidos em algumas cidades dos Estados Unidos e essencialmente ele funciona igual as bicicletas do Itaú aqui no Brasil. A pessoa destrava um carro, dá uma volta com ele e devolve em algumas áreas ou uma região pré-determinada e no caso do Rich Now, a pessoa paga 41 centavos de dólar por minuto de uso e existem os pacotes que cobram, por exemplo, 50 dólares para um uso de 3 horas, 80 dólares por 12 horas e 110 dólares por 24 horas. Como eu disse, o Rich Now da BMW ainda está em caráter experimental lá em Seattle e a empresa pretende lançar ele em mais 10 cidades dos Estados Unidos em breve. Interessante essa ideia, ela não é tão sustentável quanto o aluguel de bicicleta, por exemplo, mas qualquer iniciativa que promova a ideia de não existir uma necessidade para a pessoa ter um carro numa cidade grande já merece o apoio. Agora o assunto é privacidade. Existe um projeto de lei sendo preparado lá nos Estados Unidos por 2 senadores, que é uma espécie de tentativa de solucionar casos como, por exemplo, o da Apple contra o FBI. Esse documento já vem sendo preparado há algum tempo, existe uma certa expectativa e uma certa apreensão por conta do teor dele, e até sexta-feira ninguém sabia exatamente como ele seria. Eu digo até sexta-feira porque esse foi o dia em que o projeto de lei foi vazado por um site chamado The Hill, e ele é assustadoramente ruim. Todos os analistas de tecnologia e especialistas em privacidade que opinaram a respeito dele dizem que aquele é um documento formulado por pessoas sem qualquer conhecimento técnico a respeito do que elas estão falando e que o fato deles acreditarem que essa é a melhor solução para os problemas envolvendo privacidade e criptografia chega a ser assustador. O projeto de lei, que se chama Ato de 2016 para cumprimento de pedidos da Corte, basicamente torna ilegal qualquer tipo de criptografia controlada pelo usuário e qualquer dado impossível de ser lido ou extraído é obrigado a se tornar magicamente legível, o que impacta bastante todos os usuários de iPhones, que tem a criptografia ativada por padrão, impacta os 1 bilhão de usuários do WhatsApp, que agora também tem criptografia ponta a ponta premiando o serviço inteiro, impacta o Facebook, o Telegram, já deu para entender o tamanho da encrenca, né? As críticas ao documento incluem o fato dele não entender como a criptografia funciona e também dele não levar em conta o impacto que algo assim teria do ponto de vista de vulnerabilidade de produtos e serviços de todos os mercados do mundo, e aí entra espionagem industrial, terrorismo e tudo mais. A boa notícia é que por causa do desastre que é esse documento, a chance dele ser aprovado em qualquer instância é bem pequena, mas mesmo assim, esse é um bom lembrete que alguma coisa dessas poderia acontecer em qualquer país do mundo e vale a pena ficar de olho nisso, porque amanhã ou depois alguma coisa assim poderia aparecer aqui no Brasil. E
E já que eu citei o caso da Apple contra o FBI, eu vou falar rapidamente de duas notícias envolvendo esse assunto que pintaram no final da semana passada. A primeira foi uma carta registrada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos que diz que eles ainda vão tentar obrigar a Apple a desbloquear um iPhone em Nova York que é alvo de uma investigação ligada ao tráfico de metanfetaminas. Esse é um caso que vem rodando desde bem antes do caso de San Bernardino. Na verdade, o caso de San Bernardino por algum tempo foi visto com esperança pela promotoria lá em Nova York, já que se o FBI ganhasse em San Bernardino, a vida do Departamento de Justiça lá em Nova York ia ficar bem mais fácil por conta do tal do precedente. Mas essa esperança morreu quando o FBI comprou o desbloqueio da empresa israelense Cellebrite e desistiu do caso de San Bernardino. Por conta disso, o Departamento de Defesa lá em Nova York decidiu seguir tentando obrigar a Apple a desbloquear o iPhone, mostrando pela enésima vez que o caso de San Bernardino na verdade nunca foi só sobre aquele iPhone do terrorista. E a segunda notícia sobre o caso foi o site ZDNet que deu, e lá eles dizem que a Apple não vai processar o FBI para tentar descobrir o método que foi usado pelo FBI para desbloquear o iPhone 5C do terrorista, primeiro por conta do que eu falei aqui dia desses, que a Apple acha que mais cedo ou mais tarde esse método vai acabar vazando, seja por inteiro, seja pouco a pouco, e em segundo lugar, porque esse método só funciona em iPhones até o 5C, e mesmo assim, ainda não tem nenhuma prova de que isso funciona em todos os modelos até o 5C. Por conta disso, a expectativa de vida desse método de desbloqueio não é muito grande, porque a oportunidade de desbloquear esses aparelhos vai acabar se extinguindo naturalmente conforme os usuários forem comprando novos produtos. E falando em vulnerabilidades, parece que um bug no iMessage do OS X que já foi corrigido pela Apple possibilitou que o histórico do iMessage fosse transferido para alguém assim que a vítima clicasse num link. Esse bug foi descoberto por um grupo de pesquisadores de segurança, eles alertaram a Apple, dando tempo dela corrigir a falha antes deles publicarem essa notícia, e por conta disso não existe nenhuma evidência de que o bug tenha sido explorado de verdade no mundo real, e a Apple corrigiu essa falha no mês passado, com um update do El Capitan e um segundo update de segurança chamado Security Update 2016-002. Agora eu vou dar uma dica de um aplicativo bem útil de tradução de texto que é feito pela Microsoft e que ganhou uma atualização bem bacana na App Store e no Google Play. Agora, o app que se chama Translator ganhou uma extensão para iOS, claro, no Safari, que traduz páginas inteiras automaticamente, o que é bem útil. E uma segunda novidade, essa para todo mundo, é que o app agora não precisa mais de uma conexão com a internet para funcionar. Agora o Translate funciona offline, o usuário baixa uns pacotes de idiomas para poder pesquisar offline, e esse recurso é especialmente útil para quem costuma viajar, mas nem sempre manda bem no idioma local. Bem legal. Agora eu vou falar daquela história do iOS não deixar o usuário ligar o Night Shift, que amarela a tela, e o modo de economia de bateria ao mesmo tempo. Quem vem acompanhando o Loop Matinal sabe que dava para fazer isso antes, aí a Apple tirou a possibilidade de ligar os dois ao mesmo tempo, aí encontraram um bug que devolvia essa possibilidade, e por fim, na semana passada, a Apple corrigiu esse bug. Mas eis que na sexta-feira apareceu mais uma forma de ativar os dois ao mesmo tempo, o que mostra que o pessoal quer poder fazer isso, e o que a Apple devia fazer aqui é reconsiderar essa limitação que eles implementaram a troco de nada. Esse método novo é parecido com o método antigo, e o usuário precisa primeiro ativar o modo de economia de bateria e em seguida pedir para a Siri ativar o Night Shift. A diferença é que agora, quando a Siri perguntar se ela pode desligar o modo de economia de bateria para ligar o Night Shift, o usuário tem que dizer que sim e logo em seguida apertar o botão que desliga a tela do iPhone. Ele tem que desligar a tela antes mesmo da Siri fazer o barulho de que ela entendeu a mensagem. Feito isso, é só ligar a tela de novo e os dois recursos estarão ativos. E isso, claro, até a Apple corrigir esse bug também, dando sequência a esse jogo de gato e rato em que as pessoas querem tirar mais proveito do iPhone do que a Apple quer que eles tirem. E por último, eu vou falar sobre a BlackBerry, que de acordo com uma matéria do periódico The National, está se preparando para lançar 2 telefones intermediários com Android em resposta ao desempenho fraco de mercado do BlackBerry Priv, que é baseado em Android, mas que ninguém quis pagar $700 para comprar um. Em 3 meses, a BlackBerry vendeu só 600 mil unidades desse telefone, bem abaixo das 850 mil que os analistas tinham previsto inicialmente. De acordo com a matéria, o John Chen da BlackBerry disse para eles que os 2 aparelhos devem chegar no mercado ainda em 2016, e enquanto um deles vai contar com um teclado físico, o outro vai ser totalmente touchscreen. Ele disse ainda que o lançamento do BlackBerry Priv foi um erro estratégico porque ele foi endereçado ao mercado high-end e que agora a empresa vai apostar em mercados que estejam dispostos a pagar coisa de $400 em um aparelho. A matéria termina com algumas declarações bem fortes do John Chen. Ele reafirma que caso os telefones da companhia sigam vendendo pouco, a empresa deve abandonar esse mercado e que apesar dele amar os telefones que a empresa dele faz, eles precisam encontrar um jeito de ganhar dinheiro. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!